Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Capítulo 2. Sobrecompensação e reação exagerada por todos os lados. Minha própria dependência do domínio me foi revelada quando eu estava sentado no escritório de David Halpern, conselheiro do governo e criador de políticas públicas do Reino Unido. Ele me informou, em resposta à ideia de antifragilidade, sobre um fenômeno chamado crescimento pós-traumático, o oposto da síndrome de estresse pós-traumático, pelo qual pessoas afetadas por acontecimentos passados se superam. Eu nunca tinha ouvido falar disso, e para minha grande vergonha, nunca tinha me esforçado para pensar em sua existência. Há uma pequena literatura a respeito, mas que não é anunciada fora de uma área de estudos específica. Ouvimos falar sobre o mais escabroso transtorno pós-traumático, mas não sobre o crescimento pós-traumático no vocabulário intelectual, e, assim chamado, aprendido. Mas a cultura popular tem uma consciência de seu equivalente, revelada na expressão "isso forma o caráter", assim como os antigos clássicos do Mediterrâneo, além de nossas avós. Os intelectuais tendem a se concentrar nas respostas negativas de aleatoriedade, fragilidade, e não nas positivas, a antifragilidade. Isso não acontece apenas na psicologia, prevalece em todos os domínios. Como você consegue inovar? Primeiro, tente ficar em apuros. Quero dizer, em problemas sérios, mas não terminais. Eu acredito, isso vai além da especulação, é mais uma convicção, que a inovação e a sofisticação brotam de situações iniciais de necessidade, sob formas que vão muito além da satisfação de tal necessidade, dos efeitos colaterais indesejados, de, digamos, uma invenção inicial ou de uma tentativa de invenção. É óbvio que existem pensamentos clássicos sobre o assunto, como um ditado latino que afirma que a sofisticação nasce da fome. A ideia permeia a literatura clássica. Em Ovídio, a dificuldade é o que desperta o gênio, o que pode ser traduzido para o inglês do Brooklyn como "quando a vida lhe dá um limão", o excesso de energia liberada em uma reação exagerada às contrariedades é o que promove a inovação. Essa mensagem dos antigos é muito mais profunda do que parece. Contradiz métodos modernos e ideias de inovação e progresso em vários níveis, já que tendemos a pensar que a inovação provém de financiamentos burocráticos, por meio de planejamento, ou colocando as pessoas em uma aula da Harvard Business School, dada por um professor altamente condecorado em inovação e empreendedorismo, que nunca inovou em nada, ou contratando um consultor, que também nunca inovou em nada. Isso é uma falácia. Pense, por enquanto, na contribuição desproporcional dos técnicos e empresários iletrados para vários saltos tecnológicos, da Revolução Industrial ao surgimento do Vale do Silício, e entenderá o que quero dizer. No entanto, apesar da visibilidade das contraprovas e da sabedoria que você pode adquirir gratuitamente com os antigos ou das avós, os modernos tentam, hoje, criar invenções a partir de situações de conforto, de segurança e de previsibilidade, em vez de aceitar a noção de que a necessidade é realmente a mãe da invenção. Muitos, como o grande estadista romano Catão, o censor, consideraram o conforto, quase todas as formas de conforto, um caminho para o desperdício. Ele não gostava quando conseguia as coisas com muita facilidade, pois se preocupava com o enfraquecimento da vontade, e o abrandamento que ele temia não era apenas no nível pessoal. Toda uma sociedade pode adoecer. Considere que, enquanto escrevo estas linhas, estamos vivendo uma crise. O mundo está mais rico do que nunca, e nunca esteve mais endividado, vivendo de dinheiro emprestado. Os registros mostram que, para a sociedade, quanto mais ricos nos tornamos, mais difícil fica viver dentro de nossas possibilidades. É mais difícil lidarmos com a abundância do que com a escassez. Cato teria sorrido ao ouvir falar sobre o efeito observado recentemente na aeronáutica, de que a automação dos aviões está desestimulando o sentimento de desafio dos pilotos, fazendo com que voar seja muito confortável para eles, perigosamente confortável. O desinteresse na atenção e nas habilidades, devido ao baixíssimo nível de desafio dos pilotos, está, de fato, causando mortes por acidentes aéreos. Parte do problema é uma regulação
da Federal Aviation Administration, FAA, que obrigou a indústria a aumentar sua dependência do voo automatizado. Mas felizmente, a mesma FAA descobriu o problema. Muitas vezes, os pilotos abdicam de muita responsabilidade em prol dos sistemas automatizados. Como ganhar uma corrida de cavalos? Disse que os melhores cavalos perdem quando competem com os mais lentos e vencem contra os melhores rivais. Sob compensações pela ausência de um agente estressor, a hormese reversa, a ausência de desafios, degrada o melhor dos melhores. No poema de Baudelaire, as asas gigantes do albatroz o impedem de andar. Muitos se saem melhor em cálculo 3 do que em cálculo 1. Esse mecanismo de sobrecompensação se esconde nos lugares mais improváveis. Se você ficar cansado após um voo intercontinental, vá à academia para se exercitar um pouco, em vez de descansar. Além disso, é um truque bem conhecido que, se você precisar que algo seja feito com urgência, ofereça a tarefa para a pessoa mais ocupada, ou a segunda mais ocupada do escritório. A maioria dos seres humanos consegue desperdiçar seu tempo livre, pois esse tempo livre os torna disfuncionais, preguiçosos e desmotivados. Quanto mais ocupados ficam, mais se mostram ativos em outras tarefas. Sobrecompensação, mais uma vez. Descobri um truque como palestrante. Os organizadores de conferências me disseram que é preciso ser claro, falar com a articulação forçada de apresentadores de televisão, talvez até mesmo dançar no palco para chamar a atenção do público. Alguns tentam enviar os autores a uma escola de oratória. A primeira vez que me sugeriram isso, eu saí de lá decidido a mudar de editores imediatamente. Acho que é melhor sussurrar, não gritar. É melhor ser um pouco inaudível, menos claro. Quando eu era operador de pregão, um daqueles malucos em uma arena lotada gritando e gritando em um leilão contínuo, aprendi que o ruído produzido pela pessoa é inverso à ordem hierárquica. Assim como ocorre com os chefes da máfia, a maioria dos melhores operadores era formada pelos menos audíveis. É preciso ter autocontrole suficiente para fazer com que o público se esforce verdadeiramente para ouvi-lo, levando-o a entrar na rotação intelectual. Esse paradoxo da atenção tem sido pouco investigado. Há evidências empíricas do efeito de disfluência. O esforço mental nos coloca em uma velocidade superior, ativando de forma mais vigorosa e mais analítica as engrenagens do cérebro. O guru da administração, Peter Drucker, e o psicanalista Jacques Lacan, duas pessoas que hipnotizaram multidões em suas áreas de conhecimento, eram a antítese do orador polido e requintado ou do apresentador de TV treinado em consoantes. O mesmo mecanismo de sobrecompensação ou um similar faz com que nos concentremos melhor na presença de uma pequena quantidade de ruído aleatório ao fundo, como se o ato de combater esse ruído nos ajudasse a aprimorar nosso foco mental. Lembre-se da notável habilidade que os seres humanos têm de filtrar o ruído durante o happy hour e distinguir os sinais dentre tantas outras conversas em volume alto. Assim, somos feitos não apenas para sobrecompensar, mas, às vezes, também precisamos do barulho. Como muitos escritores, gosto de me sentar em cafés, trabalhando, como se diz, contra a resistência. Pense em nossa predileção, na hora de dormir, pelo farfalhar das folhas das árvores ou pelo som do oceano. Há até mesmo mecanismos elétricos que produzem ruídos brancos que nos ajudam a dormir melhor. Entretanto, essas pequenas distrações, tais como as respostas horméticas, agem até certo ponto. Eu ainda não tentei, mas estou certo de que seria difícil escrever um ensaio sobre a pista do aeroporto de Heathrow. Respostas antifrágeis como redundância. Algo me chamou a atenção quando ouvi a expressão pós-traumático durante aquela visita a Londres. Naquele momento, percebi que as respostas horméticas antifrágeis eram apenas uma forma de redundância, e todas as ideias da Mãe Natureza convergiram em minha mente. É tudo uma questão de redundância. A natureza gosta de se reafirmar. Camadas de redundância são o cerne do gerenciamento de risco nos sistemas naturais. Nós, humanos,
temos 2 rins. Isso pode até mesmo incluir os contadores, partes extras em separado e capacidade extra para muitas coisas, digamos, pulmões, sistema neural, aparelho arterial, enquanto os projetos humanos tendem a ser econômicos e inversamente redundantes, por assim dizer. Temos um histórico de dívidas, o que é o oposto da redundância. 50 mil de dinheiro extra no banco, ou melhor, sob o colchão, é uma redundância. Dever ao banco uma quantia equivalente, ou seja, a dívida é o oposto da redundância. A redundância é ambígua porque parece um desperdício, se nada de anormal acontecer. Só que, normalmente, algo incomum acontece. Além disso, a redundância não é necessariamente fraca. Ela pode ser extremamente agressiva. Por exemplo, se você tiver um estoque extra de, digamos, fertilizantes no armazém, apenas para se sentir seguro, e passar a haver uma falta do produto no mercado por conta de problemas na China, é possível vender seu excesso de estoque a um preço elevado. Ou se você tiver reservas extras de petróleo, poderá vendê-lo com um grande lucro em uma situação de aperto financeiro. Agora, ao que parece, a mesma lógica, exatamente a mesma, se aplica à sobrecompensação. É apenas uma forma de redundância. Uma cabeça adicional para a hidra não é nem um pouco diferente de um rim extra, ou seja, algo aparentemente redundante no caso dos seres humanos, e não é diferente da capacidade adicional para resistir a um agente estressor extra. Se você ingerir, digamos, 15 mg de uma substância venenosa, seu corpo pode preparar-se para 20 gramas ou mais. E como o efeito colateral, ficará mais forte ao fim de tudo. Esses 5 mg a mais de veneno que você pode suportar não são diferentes dos estoques adicionais de bens vitais ou necessários, como o dinheiro extra no banco ou mais comida no porão. E, para retornar às forças motrizes da inovação, as quantidades adicionais de motivação e de força de vontade, por assim dizer, decorrentes de contratempos, também podem ser vistas como capacidade extra, algo não muito diferente de caixas extras de mantimentos. Um sistema que sobrecompensa está, necessariamente, no modo de superação, criando capacitação e força extras na expectativa de um resultado pior e em resposta a informações sobre a possibilidade de um perigo. É claro que essa capacidade ou força extra podem revelar-se úteis por si sós, de forma oportuna. Vimos que a redundância é oportuna, de modo que essa força adicional pode ser utilizada para algum benefício, mesmo na ausência de perigo. Diga ao próximo analista com MBA ou ao professor da escola de negócios que você encontrar pela frente que essa redundância não é defensiva, é mais parecida com um investimento do que com um seguro. E diga-lhes que, muitas vezes, o que chamam de ineficiente é bastante eficiente. Na verdade, nossos corpos descobrem probabilidades de uma maneira muito sofisticada e avaliam os riscos com muito mais exatidão do que nossos intelectos. Para dar um exemplo, os profissionais de gerenciamento de riscos procuram informações no passado sobre o chamado pior cenário e as utilizam para estimar os riscos futuros. Esse método é chamado de teste de estresse. Eles consideram a pior recessão histórica, a pior guerra, o pior movimento das taxas de juros ou o pior ponto de desemprego como estimativa exata para o pior resultado futuro. No entanto, nunca percebem uma inconsistência. O acontecimento do chamado pior cenário, quando ocorreu, superou o pior cenário anterior. Denominei essa deficiência mental de problema de Lucrécio, em homenagem ao filósofo e poeta latino que escreveu que o tolo acredita que a montanha mais alta do mundo será igual à mais alta já observada por ele. Consideramos o maior objeto de qualquer tipo que vimos em nossa vida, ou sobre o qual ouvimos falar, como o maior item capaz de existir, e temos feito isso há milênios. No Egito faraônico, primeiro Estado-nação completo de cima para baixo, gerido por burocratas, escribas registravam a marca d'água mais alta do Nilo e a utilizavam como estimativa para um pior cenário no futuro. O mesmo pode ser observado no reator nuclear de Fukushima, que sofreu uma falha catastrófica em 2011, quando um tsunami eclodiu. Ele havia sido construído para suportar o pior terremoto histórico já registrado, e os construtores não imaginavam algo muito pior do que isso.
sem considerarem que o pior acontecimento do passado havia sido então uma surpresa, pois não tinha precedentes. Da mesma forma, o ex-presidente do Federal Reserve, o doutor fragilista Alan Greenspan, em seu pedido de desculpas ao Congresso americano, ofereceu o clássico "Isso nunca aconteceu antes". Bem, a natureza, ao contrário do fragilista Greenspan, se prepara para o que ainda não aconteceu, assumindo que um mal maior é possível. Se os seres humanos lutaram a última guerra, a natureza lutará a próxima. Seu corpo é mais imaginativo sobre o futuro do que você. Pense em como as pessoas treinam no levantamento de peso. O corpo se supera em resposta a exposições e se prepara além do necessário, até o ponto do limite biológico, é claro. É assim que os corpos ficam mais fortes. No rescaldo da crise, recebi todo tipo de ameaças e o Wall Street Journal sugeriu que eu me abastecesse de guarda-costas. Tentei convencer-me a não me preocupar, a ficar calmo, a dizer a mim mesmo que aquelas ameaças vinham de banqueiros descontentes. De qualquer forma, primeiro as pessoas são mortas, depois é que se lê sobre isso nos jornais, e não na ordem inversa. Mas eu não conseguia processar completamente esse argumento, e quando estava em Nova York ou Londres, não conseguia relaxar, mesmo tomando chá de camomila. Comecei a ficar paranoico em locais públicos, observando atentamente as pessoas para me certificar de que não estava sendo seguido. Comecei a levar a sério a sugestão dos guarda-costas e achei mais interessante e consideravelmente mais econômico me tornar um, ou melhor, me parecer com um. Conheci Lenny Cake, um treinador que pesava cerca de 130 quilos e fazia um trabalho extra como segurança. Tanto o apelido quanto o peso provinham de sua predileção por bolos. Lenny Cake era a pessoa mais fisicamente intimidadora dentro da extensão de 5 códigos postais, e ele tinha 60 anos. Então, em vez de ter aulas com ele, observei seu treinamento. Ele estava no tipo de treinamento de levantamentos máximos, e jurou que o considerava o mais eficaz e menos demorado. Esse método consistia em breves idas à academia, com foco exclusivo em melhorar sua marca máxima anterior em um único levantamento, o peso mais pesado que se poderia erguer, uma espécie de marca d'água. O treino se limitava a tentar ultrapassar aquela marca 1 ou 2 vezes, em vez de passar o tempo em repetições pouco divertidas e demoradas. O exercício me levou a uma forma naturalista de levantamento de pesos, e que está de acordo com a literatura baseada em evidências. Trabalhe no nível máximo, passe o resto do tempo descansando e esbanjando dinheiro em bifes enormes. Tenho tentado ultrapassar meu limite há 4 anos. É incrível perceber como algo em minha biologia antecipa um nível mais elevado do que o máximo anterior, até que atinja seu limite. Quando executo um exercício de levantamento terra, como se estivesse levantando uma pedra até o final da cintura, com uma barra de 150 kg, e em seguida descanso, posso esperar construir certa quantidade de força adicional, pois meu corpo prevê que da próxima vez posso precisar levantar 152 kg. Os benefícios, além do desaparecimento de minha paranoia e de minha calma recém-descoberta em lugares públicos, incluem pequenas conveniências inesperadas. Quando sou assediado por motoristas de limusines no desembarque do aeroporto Kennedy, insistentemente me oferecendo uma corrida, e calmamente lhes digo para irem CF, eles vão embora imediatamente. Mas há sérios inconvenientes. Alguns dos leitores com quem me encontro em conferências têm dificuldade de lidar com um intelectual parecido com guarda-costas. Os intelectuais podem ser esbeltos ou flácidos e fora de forma, quando usam um paletó de tweed, mas não se imagina que eles se pareçam com açougueiros. Algo que dará algum trabalho aos darwinistas, uma observação que me foi feita pelo analista de risco, meu adversário intelectual favorito e amigo pessoal, Aaron Brown. O termo treinamento em si pode ser muito impreciso e até mesmo ambíguo, razão pela qual a noção de antifragilidade, como algo que excede o mero treinamento, pode elucidar a confusão. O que significa treinamento? Estar exatamente sintonizado com determinada história de um ambiente específico ou extrapolar para um ambiente com agentes estressores de maior intensidade. Muitos parecem apontar para o primeiro tipo de adaptação,
deixando passar desapercebida a noção de antifragilidade. Porém, se fôssemos escrever matematicamente um modelo padrão de seleção, seria possível obter uma sobrecompensação em vez de mero treinamento. Até mesmo os psicólogos que estudaram a resposta antifrágil de crescimento pós-traumático e mostraram dados sobre ela não conseguem compreender muito bem o conceito como um todo, uma vez que se deixam escorregar ao usar as palavras para o conceito de resiliência. Sobre a antifragilidade dos motins e do amor, e outros beneficiários inesperados do estresse. Quando se faz um esforço para se superar a dependência do domínio, o fenômeno da sobrecompensação parece onipresente. Aqueles que entendem a resistência bacteriana no domínio biológico não conseguem compreender definitivamente o provérbio de Sêneca em De Clemência a respeito do efeito reverso das punições. Ele escreveu: o castigo repetido, enquanto acaba com o ódio de alguns, desperta o ódio de todos. Assim como as árvores que foram podadas fazem brotar novamente incontáveis galhos. As revoluções se alimentam da repressão, fazendo brotar cabeças cada vez mais rapidamente, ao passo que alguém, literalmente, corta algumas delas, matando os manifestantes. Há uma canção revolucionária irlandesa que sintetiza o efeito. Quanto mais alto você construir suas barricadas, mais fortes nos tornaremos. As multidões, em algum momento, se transformam, cegas pela raiva e por um sentimento de indignação, alimentadas pelo heroísmo de alguns dispostos a sacrificar sua vida pela causa, embora não vejam isso como sacrifício, e sedentas para ter o privilégio de se tornarem mártires. Os movimentos políticos e as rebeliões podem ser altamente antifrágeis, e o jogo dos imbecis é tentar reprimi-los, usando a força bruta em vez de manipulá-los, render-se ou de encontrar artifícios mais astutos, como Heracles fez com a Hidra. Se a antifragilidade é o que desperta e reage exageradamente e se sobrecompensa diante de agentes estressores e de danos, então, uma das coisas mais antifrágeis que encontraremos fora da vida econômica é certo tipo de amor refratário, ou ódio, que parece reagir em excesso e se sobrecompensar diante de impedimentos como a distância, as incompatibilidades familiares e todas as tentativas conscientes de aniquilá-lo. A literatura está repleta de personagens presas em uma forma de paixão antifrágil, aparentemente contra sua vontade. No longo romance de Proust, Em Busca do Tempo Perdido, Swann, um negociador de obras de arte judeu socialmente sofisticado, se apaixona por Odete, uma semi-mundana, uma mulher resguardada de quinta categoria, uma semi-prostituta, ou talvez apenas a quarta parte de uma prostituta, e ela o trata mal. Seu comportamento esquivo potencializa a obsessão dele, levando-o a se rebaixar pela recompensa de um pouco mais de tempo com ela. Ele exibe evidente dependência emocional. Segue-a em seus encontros com outros homens, escondendo-se vergonhosamente nas escadarias, o que naturalmente faz com que ela o trate de modo ainda mais esquivo. Supostamente, a história era uma ficcionalização do próprio envolvimento de Proust com seu motorista, um homem. Ou considere o romance semi-autobiográfico Um Amor, de Dino Buzzati, a história de um homem milanês de meia-idade que cai de amores acidentalmente, é claro, por uma dançarina do Scala, que faz bico como prostituta. Ela, evidentemente, o maltrata, o explora, se aproveita dele, o esfola. E quanto mais a moça o maltrata, mais ele se expõe ao abuso, a fim de satisfazer a sede antifrágil de alguns momentos com ela. Mas há uma espécie de final feliz aqui. Com base em sua biografia, o próprio Buzzati acabou se casando, aos 60 anos, com Almerina, de 25 anos, uma ex-dançarina, aparentemente a personagem da história. Quando ele faleceu, pouco tempo depois disso, ela se tornou uma boa cuidadora de seu legado literário. Mesmo quando autores como Lucrécio, o mesmo das Altas Montanhas, no início deste capítulo, discursam contra a dependência, a prisão e a alienação do amor, tratando-o como uma doença evitável, eles acabam mentindo para nós ou para si mesmos. Essa talvez seja uma lenda. Lucrécio, o sacerdote do antirromance, poderia ter se envolvido em uma incontrolável e antifrágil paixão.
Assim como o amor atormentado, alguns pensamentos são tão antifrágeis que nós os alimentamos ao tentarmos nos livrar deles, transformando-os em obsessões. Os psicólogos demonstraram a ironia do processo de controle do pensamento. Quanto mais energia se coloca em tentar controlar suas ideias e o que se pensa sobre elas, mais suas ideias acabam controlando você. Por favor, proíba meu livro, A Antifragilidade das Informações. A informação é antifrágil. Ela se alimenta mais das tentativas de prejudicá-la do que dos esforços para promovê-la. Muitos destroem a própria reputação apenas tentando defendê-las, por exemplo. Os astutos venezianos sabiam como divulgar informações, disfarçando-as como se fossem um segredo. Experimente fazer a seguinte experiência. Conte um segredo a alguém e qualifique-o, insistindo que se trata de um segredo, implorando a seu ouvinte para não contar a ninguém. Quanto mais você insistir no sigilo, mais o segredo se espalhará. Todos nós aprendemos desde cedo na vida que os livros e as ideias são antifrágeis e se alimentam de ataques. Recorrendo a uma expressão do imperador romano Marco Aurélio, um dos autores e realizadores estoicos, o fogo se alimenta de obstáculos. Existe uma atração por livros proibidos, sua antifragilidade aos interditos. O primeiro livro de Graham Greene que li na infância foi O Poder e a Glória, selecionado unicamente por ter sido colocado no Index, isto é, por ter sido proibido pelo Vaticano. Da mesma forma, quando adolescente, eu me empanturrei de livros do expatriado norte-americano Henry Miller. Seu livro mais importante vendeu 1 milhão de cópias em um ano, pelo fato de ter sido banido em 23 estados. O mesmo aconteceu com Madame Bovary, ou O Amante de Lady Chatterley. As críticas para um livro são um verdadeiro e indisfarçável atestado de atenção, sinalizando que ele não é entediante. E entediante é a única coisa muito ruim que um livro pode ser. Considere o fenômeno Ayn Rand. Por mais de meio século, seus livros A Revolta de Atlas e A Nascente foram lidos por milhões de pessoas, apesar de, ou mais provavelmente, comentários brutalmente desagradáveis e tentativas de desacreditá-la. A informação de primeira grandeza é a intensidade. O que importa é o esforço que o crítico emprega ao tentar impedir os outros de lerem o livro. Ou, de forma mais genérica na vida, é o esforço de falar mal de alguém que importa, não tanto o que é dito. Então, se você realmente quer que as pessoas leiam um livro, diga-lhes que a obra é superestimada, com um senso de indignação, e use o atributo subestimada para obter o efeito contrário. Balzac narra como atrizes pagavam a jornalistas, muitas vezes com o próprio corpo, para escrever relatos favoráveis sobre elas. Porém, as mais astutas o fizeram escrever comentários desfavoráveis, sabendo que isso as tornaria mais interessantes. Acabo de comprar o livro de Tom Holland sobre a ascensão do Islã, simplesmente porque a obra foi atacada por Glenn Bowersock, considerado o mais proeminente estudioso vivo sobre o Levante romano. Até então, eu considerava Tom Holland apenas um divulgador, e não o teria levado a sério de outra forma. Nem tentei ler a resenha de Bowersock. Dessa forma, aqui vai uma simples regra de ouro. A heurística. Para estimar a qualidade da pesquisa, considere o calibre do maior dos detratores, ou o calibre do menor dos detratores, a quem o autor responde por escrito, o que for menor. As críticas em si podem ser antifrágeis à repressão, quando o apontador de falhas deseja ser atacado em troca, a fim de obter alguma validação. Jean Fréron, considerado um pensador muito invejoso, com toda a mediocridade dos pensadores invejosos, conseguiu desempenhar um papel na história intelectual apenas por irritar o brilhante Voltaire, a ponto de levá-lo a escrever poemas satíricos contra o invejoso Fréron. Voltaire, ele próprio um provocador e especialista em irritar as pessoas para se beneficiar de suas reações, se esquecia de como as coisas funcionavam quando se tratava de si mesmo. Talvez seu charme era o fato de não saber preservar a própria sagacidade. Assim, as mesmas antifragilidades ocultas se aplicam aos ataques às nossas ideias e personalidades. Temos medo deles e não gostamos de publicidade negativa. Mas as campanhas de difamação, caso se consiga sobreviver a elas, ajudam muito.
dependendo da pessoa que pareça estar extremamente motivada e adequadamente irritada, assim como quando se ouve uma mulher falando mal de outra na frente de um homem, ou vice-versa. Há um claro viés de seleção. Por que ele atacou você em vez de outra pessoa? Uma das milhões de pessoas que merecem, mas não são dignas de ataque. É a sua energia ao atacar ou ao falar mal que, no estilo antifrágil, colocará você no mapa. Meu bisavô, Nicholas Gosney, era um político astuto que conseguiu se manter permanentemente no poder e assumir cargos no governo, apesar de seus inúmeros inimigos. Mais notavelmente seu arqui-inimigo, meu tataravô, do lado da família Taleb. Quando meu avô, seu filho mais velho, estava começando a carreira administrativa e sua esperançosa carreira política, seu pai o chamou em seu leito de morte. Meu filho, estou muito decepcionado com você, disse ele. Nunca ouvi nada de errado a seu respeito. Você se provou incapaz de causar inveja. Arrume outro emprego. Como vimos na história de Voltaire, não é possível acabar com a crítica. Se ela o prejudica, fuja. É mais fácil mudar de emprego do que controlar sua reputação ou a percepção do público. Alguns empregos e profissões são frágeis aos danos à reputação, algo que na era da internet não pode ser controlado. Não vale a pena ter esses empregos. Você não pretende controlar sua reputação, você não conseguirá fazê-lo controlando o fluxo de informações. Em vez disso, concentre-se em alterar sua exposição, por exemplo, colocando-se em uma posição imune aos danos à reputação, ou até mesmo coloque-se em situação de se beneficiar com a antifragilidade das informações. Nesse sentido, um escritor é antifrágil, mas veremos mais tarde que a maioria das profissões modernas geralmente não é. Eu estava em Milão tentando explicar a antifragilidade a Luca Formenton, meu editor italiano, com uma grande ajuda da linguagem corporal e de gestos. Estava lá, em parte, por causa dos vinhos de sobremesa Moscato, em parte por uma convenção em que o outro orador principal era um famoso economista fragilista. Então, lembrando-me de repente que eu era um escritor, apresentei a Luca o seguinte exemplo. Se eu espancasse o economista publicamente, o que aconteceria comigo, além de um julgamento público, que despertaria grande interesse pelas novas noções de fragilitar e antifragilitar? Bem, esse economista tinha o que se chamava de uma tête à baffe, um rosto que convida a golpeá-lo, assim como um canole o convida a mordê-lo. Luca pensou por um segundo. Não era o que ele gostaria que eu fizesse, mas você sabe, isso não prejudicaria a venda de livros. Nada que eu possa fazer como escritor que me leve à primeira página do Corriere della Sera seria prejudicial a meu livro. Quase nenhum escândalo prejudicaria um artista ou um escritor. Agora, digamos que eu fosse um executivo de nível médio de alguma corporação listada na Bolsa de Valores de Londres, do tipo que nunca se arrisca a se vestir informalmente, sempre de terno e gravata, inclusive na praia. O que aconteceria comigo se eu atacasse o fragilista? Minha demissão e o registro de prisão me atormentariam para sempre. Eu seria uma verdadeira vítima da antifragilidade de informações. Mas alguém que ganha alguma coisa próxima a um salário mínimo, como um trabalhador da construção civil ou um motorista de táxi, não é totalmente dependente de sua reputação e é livre para ter as próprias opiniões. Ele seria apenas robusto em comparação ao artista, que é antifrágil. Um funcionário de banco de nível médio com uma hipoteca seria frágil ao extremo. Na verdade, ele seria completamente prisioneiro do sistema de valores que o convida a ser corrupto até a alma, por causa de sua dependência das férias anuais em Barbados. O mesmo acontece com um funcionário público em Washington. Considere essa heurística fácil de usar, que é, para repetir a definição, uma simples regra de ouro resumida, para detectar a independência e a robustez da reputação de uma pessoa. Com poucas exceções, aqueles que se vestem de maneira não convencional são robustos, ou até mesmo antifrágeis quanto à sua reputação. Esses tipos barbeados que se vestem de terno e gravata são frágeis quanto às informações a seu respeito.
As grandes corporações e os governos parecem não entender esse poder de recuperação das informações e sua capacidade de controlar aqueles que tentam controlá-la. Quando se ouve uma empresa ou um governo endividado tentando reconquistar a confiança, sabemos que eles são frágeis e por isso estão condenados. A informação é implacável. Uma conferência de imprensa para tranquilizar e os investidores fugirão, provocando uma espiral de morte ou uma corrida aos bancos. Isso explica por que tem uma postura obsessiva contra o endividamento do governo, como defensor ferrenho do que se chama de conservadorismo fiscal. Quando não há dívidas, não é preciso preocupar-se com a reputação nos círculos econômicos. E, de alguma forma, é apenas quando não nos preocupamos com nossa reputação que tendemos a ser bem vistos. Assim como nos assuntos relacionados à sedução, as pessoas emprestam mais àqueles que menos precisam. E nós também somos cegos a essa antifragilidade de informações em outros domínios. Se eu espancar fisicamente um rival em um ambiente ancestral, eu o machucarei, o enfraquecerei e talvez o elimine para sempre. E também farei algum exercício no processo. Se eu usar a máfia para jurá-lo de morte, ele se foi. Mas, se eu encenar uma enxurrada de ataques de informação em sites e em revistas, posso estar apenas ajudando-o e me prejudicando. Então, termino a sessão com um pensamento. É bastante desconcertante que aqueles de quem mais nos beneficiamos não sejam os que tentaram nos ajudar, digamos, com um conselho, mas sim aqueles que tentaram ativamente, apesar de falharem, nos prejudicar. Em seguida, analisaremos a principal distinção entre as coisas que apreciam o estresse e as que não apreciam.